Um medo bastante grande está se espalhando agora no Canadá. Os círculos do governo em Ottawa observam com crescente preocupação o rumo atual de Trump. Após a intervenção na Venezuela e as ameaças extremas contra a Groenlândia, muitos canadenses agora temem que eles possam ser os próximos. Especialmente o último, o atual confronto sobre a Groenlândia, está sendo interpretado como o maior sinal de alerta. Se nem parceiros antigos da OTAN estão mais isentos de manobras militares, a estabilidade da ordem norte-americana também está em risco. E esse medo não surgiu do nada. Donald Trump já ameaçou abertamente anexar o Canadá no ano passado. Ele afirmou que a ordem norte-americana estava ultrapassada e questionou se as fronteiras atuais atendem aos interesses de segurança dos Estados Unidos. Isso é especialmente delicado para o Canadá. Poucos países são tão ligados aos Estados Unidos em economia, defesa e geografia. Por décadas, essa relação foi vista como garantia de segurança. Mas é justamente essa certeza que começa a ruir agora, e o país pode acabar se tornando alvo também. Se a Groenlândia cair nas mãos dos Estados Unidos, é questão de tempo até Trump querer a última peça do quebra-cabeça no extremo norte. Alarmes soam no Canadá, que vive uma reviravolta de 180 graus em sua política externa. Voltando-se para outro jogador que compartilha destino parecido sob o comando do atual presidente dos Estados Unidos, a Europa. Nos últimos meses, Canadá e Europa se aproximaram de forma concreta. Acordos econômicos, tratados de defesa, indústrias de armamentos conjuntas, coordenação estratégica. Isso é apenas uma amostra das áreas em que a União Europeia e o Canadá agora colaboram ainda mais de perto. Um sinal central foi, em especial, a adesão do Canadá à Iniciativa Europeia de Defesa. Pela primeira vez, um país pode acessar programas centrais da União Europeia, normalmente exclusivos dos Estados-membros. Empresas de defesa do Canadá podem integrar grandes projetos europeus, viabilizando aquisições conjuntas e cadeias de suprimentos mais integradas. O Canadá deve ter privilégios econômicos normalmente reservados a membros da UE. Não surpreende que muitos cogitem a entrada total do Canadá na UE, algo que traria consequências amplas e surpreendentes para ambos. Está na hora de analisarmos esse tema. Qual será o próximo passo de Trump no Canadá? Ele estaria, sem querer, aproximando o Canadá da UE? Estamos agora testemunhando o início de um completo distanciamento geopolítico do Ocidente em relação aos Estados Unidos. E quão provável é realmente uma adesão do Canadá à UE em um futuro próximo? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Divirta-se! Quando Donald Trump fala hoje sobre anexar o Canadá, isso pode soar absurdo, mas a ideia não é nova. Os Estados Unidos já tentaram anexar território canadense várias vezes. Logo após a independência americana, o Canadá já era visto em Washington como um projeto inacabado. Já em 1775, tropas dos Estados Unidos marcharam para a América do Norte britânica, na esperança de que a população canadense se juntasse a eles. A tentativa fracassou militarmente, mas a ideia permaneceu. E assim, o próximo grande ataque veio já em 1812. Os Estados Unidos declararam guerra à Grã-Bretanha e tentaram novamente anexar o Canadá. Tropas americanas avançaram no Canadá, incendiaram cidades e, ao final, foram repelidas. Ainda assim, a ideia de anexação nunca sumiu totalmente. Nos Estados Unidos, durante muito tempo, circulou a ideia de que o Canadá acabaria caindo por si só mais cedo ou mais tarde. Jornais, políticos e intelectuais afirmavam abertamente que a incorporação do Canadá era só questão de tempo, seja por vias políticas, econômicas ou militares. Após Trump ressuscitar a doutrina Monroe, essa visão sobre o Canadá também reapareceu. O primeiro mandato de Trump marcou bastante o país do Norte. Com o America First, ele questionou se os aliados traziam benefícios. O NAFTA foi renegociado sob pressão e o Canadá publicamente atacado. E em seu segundo mandato, tudo só piorou. Não ficou mais apenas em alusões históricas ou retórica provocativa. Donald Trump agora realmente cria fatos consumados. A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela foi um ponto de virada claro. Isso mostra que Washington está disposto a usar o poder militar para mudar a ordem geopolítica, sem se importar com críticas ou estabilidade futura. Do ponto de vista canadense, os acontecimentos na Groenlândia têm ainda mais peso. O que antes era visto como uma proposta de compra estranha, agora integra o debate militar nos Estados Unidos. Trump deixa claro que considera a Groenlândia estratégica para controlar o Atlântico Norte e o Ártico, e que usaria força militar para conquistá-la se preciso. Isso enquanto o país enfrenta forte pressão econômica. Trump afirmou recentemente que o sistema norte-americano de livre comércio é novamente prejudicial aos Estados Unidos e ameaçou suspender acordos atuais. Setores como aço, alumínio, madeira e a indústria automobilística são especialmente afetados. Ou seja, setores dos quais a economia exportadora canadense depende, já que cerca de 75% das exportações vão para os Estados Unidos.
Mais de 80% da produção automotiva do Canadá integra as cadeias de suprimentos dos Estados Unidos. Mais de 90% das exportações de aço e alumínio canadenses vão para lá. As tarifas de Trump no primeiro mandato causaram bilhões em prejuízos, fechamento de fábricas e perda de empregos. Se ele endurecer agora, isso levaria à falência econômica do Canadá. Por isso, nos últimos meses, buscam urgentemente um parceiro mais confiável e ninguém se encaixa melhor que a União Europeia. Cultural e politicamente, Canadá e Europa compartilham uma autoimagem muito semelhante. Ambos se veem como democracias liberais, baseadas no Estado de Direito, na separação de poderes e na cooperação multilateral. Enquanto Washington, sob Trump, aposta na confrontação e em ações unilaterais, Ottawa e Bruxelas seguem regras, tratados e procedimentos previsíveis. Também na área de segurança, as duas partes se complementam de forma surpreendente. Em temas como dissuasão, segurança ártica, proteção de infraestrutura crítica e apoio à Ucrânia, ambos os lados adotam posturas quase idênticas. Acima de tudo, compartilham o interesse de garantir a segurança pela estabilidade, não pela dominação. Economicamente, a União Europeia é muito relevante para o Canadá. Seu mercado interno é um dos maiores do mundo, com mais de 440 milhões de consumidores e grande força industrial. Ao contrário dos Estados Unidos, o comércio lá é menos polarizado, mais regulado e permite planejamento de longo prazo. Para o Canadá, isso representa acesso a um mercado amplo, capaz de criar uma alternativa verdadeira e resistente a pressões unilaterais. E assim, recentemente, já houve alguns passos bastante significativos de aproximação. O mais importante deles, provavelmente, é a adesão a programas europeus de armamentos e defesa. Assim, o Canadá tem, pela primeira vez, acesso a instrumentos de segurança da União Europeia, antes exclusivos dos Estados-membros. Empresas canadenses de armamentos podem atuar em projetos conjuntos, integrando mais aquisição e desenvolvimento. A coordenação em segurança também foi bastante intensificada. O Canadá participa de exercícios militares europeus e coordena-se mais em segurança no Ártico, dissuasão no Norte e proteção de infraestrutura crítica. Assuntos que antes eram tratados principalmente por meio de Washington, agora estão sendo cada vez mais coordenados entre o Canadá e parceiros europeus. E também no âmbito institucional, ambos os lados estão se aproximando. Foram criadas consultas regulares em nível ministerial e entre funcionários, além de diálogos fixos sobre defesa e segurança e maior aproximação aos processos decisórios europeus. O Canadá não quer cooperar apenas pontualmente, mas sim estar envolvido de forma permanente. Por isso, não é surpresa que muitos agora estejam até mesmo colocando a adesão do Canadá à UE em pauta. Já mencionei algumas vantagens. Uma ligação institucional mais próxima com a União Europeia daria ao Canadá acesso a um dos sistemas mais estáveis. A UE deseja investir em armamentos e pode incluir o Canadá nessa nova estratégia de segurança, válida além da OTAN. O Canadá poderia se tornar significativamente mais independente de Washington em todos os setores e teria um parceiro próximo com os mesmos valores centrais. E para a Europa, uma ligação mais estreita com o Canadá também traria vantagens claras. Na segurança, a Europa teria no Canadá um parceiro muito competente. O Canadá tem forças armadas modernas, alta interoperabilidade com a OTAN e décadas de experiência em missões internacionais. No extremo norte e ártico, o Canadá oferece capacidades e conhecimento geográfico cada vez mais estratégicos para a Europa. Economicamente, o Canadá seria um claro reforço para o espaço econômico europeu. O Canadá, país industrializado, estável e rico em recursos, pode diminuir as dependências da Europa em energia, minerais críticos e produtos agrícolas. Para a Europa, isso seria também um fornecedor confiável num cenário comercial cada vez mais politizado, além de mercado consumidor. E também politicamente, o Canadá poderia servir como uma ponte entre a Europa e a região norte-americana, sem as rupturas ideológicas que atualmente marcam a relação com Washington. No entanto, é claro que também existem alguns motivos que vão contra isso. O ponto mais óbvio é a geografia. O Canadá não está localizado na Europa. O país sempre terá uma longa fronteira com os Estados Unidos e nunca poderá se separar totalmente do vizinho do Sul. Para a União Europeia, a entrada de um país norte-americano criaria um precedente que questionaria toda a lógica e logística da UE. Isso também pode ser o início de uma união ampliada de estados democráticos, como a Austrália, Nova Zelândia ou Japão, mas há obstáculos institucionais adicionais. A adesão à União Europeia implica adotar toda a legislação, participar das instituições e assumir compromissos financeiros duradouros. Para o Canadá, isso seria uma grande interferência em sua própria soberania, e para a União Europeia, mais um ator complexo em processos de decisão que já são difíceis. Do ponto de vista econômico, a situação também é ambígua. Embora o mercado da União Europeia seja atraente, o Canadá ainda está fortemente ligado aos Estados Unidos. Uma adesão formal à União Europeia pode causar retaliações econômicas e políticas dos Estados Unidos, sendo esse o principal risco para muitos líderes canadenses. Se os americanos se distanciarem mais do bloco ocidental, isso se tornaria irrelevante e o Canadá teria que se reorientar.
E aí, a União Europeia provavelmente seria a escolha certa. O que é certo, de qualquer forma, é que a cooperação entre a Europa e o Canadá já ganhou muito impulso nos últimos meses, desde as primeiras ameaças de Trump. No futuro, o Canadá pode se voltar mais para a Europa do que para os Estados Unidos. O que vocês acham? Quão provável é que o Canadá se aproxime ainda mais da União Europeia? Comentem aí.